Santo e eterno, Criador dos céus e da terra, nos aproximamos da Tua presença com louvores, com adoração, amando ao Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas, e entregamos a Ti, Pai, os nossos corações. E eu peço, Pai, que o Senhor tome lugar, que o Senhor tome posição, que os Teus anjos possam vir e nos ajudar, e todo espírito contrário e imundo seja rejeitado e expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal tenha que cair por terra e cada enfermidade ser subjugada, pois o Rei da Glória está aqui. O Senhor dos Exércitos é o nosso Deus. E no nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra, Pai, possa criar raízes aos nossos corações e alimentar a nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a confiança do pastor Alberi, da igreja, e ele me colocou aqui para pregar na escola dominical, né? Que responsabilidade. Então eu peço que vocês estejam orando por mim, amém? Deus abençoe os irmãos de Tramandaí, de região, que estão aí conosco. Eu vejo a minha mãe ali também. Deus abençoe a irmã Dete. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. E vamos tomar a escritura então, Mateus 6, já que estamos de pé. Eu apenas vou continuar um pouquinho daquilo que o pastor Estevão começou ontem, né? E eu acho que a gente estava ouvindo a mesma rádio espiritual. Depois eu falei para mim, agora o que eu vou pregar amanhã, pastor? Ele já pregou o suprassumo, o cerne de tudo. Então só vamos arrematar um pouquinho do que ele começou. Está bem, irmãos? Mateus 6, verso 10, nós vamos ler. Apenas este versículo, preste bastante atenção e vamos tentar nos conectar o máximo com a palavra. Vamos tentar não nos movimentar, não sair e andar para um lado para o outro. Vamos tentar ficar calmos e em silêncio para não mover o Espírito Santo, não perder a palavra, a atenção à palavra. Está bem? Vamos combinar assim? Mateus 6, verso 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode dizer comigo só isso? Venha o teu reino? Amém. Senhor Jesus Cristo, uma vez mais lhe pedimos, vivifica a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar, irmãos. Eu tenho a mensagem comigo aqui, paradoxo. Você sabe o que significa um paradoxo? Você já leu essa mensagem, paradoxo? A palavra paradoxo significa um pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Resumindo, explicando melhor, algo sem explicação. Incrível, porém verdade. Repete comigo. Incrível, porém verdade. Incrível, porém verdade. Eu não vou dizer o nome da minha pregação, no final eu falo, mas temos uma pergunta que é: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? E podemos dar várias respostas sobre isso, né? Mas diga comigo, incrível, porém verdade. O que é o Evangelho? Incrível, porém verdade. São coisas, irmãos, que são paradoxos, que estão no nosso dia a dia e que nós não sabemos a mínima forma de explicar e nem
Tão pouco a ciência pode dar uma explicação concreta, verdadeira. Você já viu o sol hoje brilhando? Por certo, a gente já se acostumou com ele e muitas vezes nem prestamos muita atenção. Mas pensa um pouquinho, uma bola de fogo brilhando a milhares de quilômetros de nós, que ilumina, dá calor e dá para tirar até a energia dela. E está ali todos os dias. É incrível, não é? E é verdade. A lua é um paradoxo. Também estamos acostumados com a lua. Mas ela controla as marés, ela controla as plantas, a agricultura. Se você não plantar na lua certa, não vinga, não dá certo, encaruncha, dá praga. Mas na lua correta, a coisa floresce, funciona, né, irmão Zé? Tem a lua certa para plantar, para podar. E não existe, a ciência não consegue explicar direito isso. Dizer o porquê, ou dar uma explicação plausível, né? É assim, pronto. É um paradoxo, não tem explicação. E é incrível. E é verdade. A maré mesmo, a cada 12 horas muda o nível do mar, das lagoas. Se você cavar um buraco e ali se encher de água natural, logo você vê que até ali naquele buraco a maré exerce a sua força, né? E a 12 horas está cheia, depois está vazante, está raso aquele buraco com água. É incrível, não dá para explicar direito. Mas é um paradoxo. É incrível, mas é verdade. A verdade por si só é um paradoxo. O irmão Brando, quando ele prega essa mensagem, ele diz que havia um rapaz num lugar onde ele havia matado um número de alces. E não podia ter matado aquilo. E ele conta para os guardas florestais. Ele diz, vocês não precisavam gastar dinheiro para saber quantos alces tem lá. Tem 20. Eu já matei 2, então deve ter uns 18. E aqueles homens deram risada dele, foram embora. E aquele homem vira para o irmão Brando e diz assim, diga a verdade. E eles não acreditarão. Hoje em dia, irmãos, as pessoas elas gostam da mentira. Elas gostam de pegar as redes sociais e verem vidas perfeitas, verem pessoas bonitas e felizes, e casamentos perfeitos, e casas limpas, e é tudo mentira. Eu duvido se você não saiu de hoje de casa e a casa estava toda bagunçada, suja. É assim. Mas vai olhar na rede social, aquele prato é lindo. Come para ver se não é ruim. Por trás daqueles sorrisos, há prantos, agonia, lágrimas. A verdade é um paradoxo e as pessoas preferem mentiras que massageiem seus egos. A verdade por si só é um paradoxo. Mas nós preferimos a verdade. Amém? Nessa mensagem, o irmão Branda vai dando vários exemplos sobre paradoxos. Por exemplo, Josué parou o sol. Como nós vamos explicar isso? Como vamos explicar pela ciência que Josué parou o sol? A ciência diz que a terra gira e se parar a terra, o que aconteceria? Eu não sei como, eu não sei o que aconteceu, o que Deus fez. Se Ele congelou o tempo, ou se Ele parou o sol, ou parou a terra, ou os reflexos do sol. Eu sei que houve um dia em que o dia perdurou por muito mais tempo que o normal. E a Bíblia diz, porque Deus ouviu a voz de um homem. É um paradoxo. Não estou falando do sol parado, falando de Deus ouvir a voz de um homem. É um paradoxo estarmos aqui. E Deus ouvir a tua voz. E Deus ouviu a tua adoração. E Deus ouviu o seu amém, o seu glória a Deus, o seu aleluia. Deus ouviu as orações de ontem à noite. É um paradoxo. É incrível. E é verdade. Aleluia. Porque é verdade, você sabe que é. Não é aquela coisa que você olha e diz, Você sabe que é. Você sabe que gosto tem quando você experimenta. Quando você vivencia. Você sabe que ama porque você ama. Não precisa alguém te dizer, você sabe que é.
O sol parou. O irmão Branham, ele fala descreve Sansão como um rapaz fraco, baixinho, magrinho. Mas quando o Espírito de Deus descia sobre ele, se apoderava dele, o Espírito Santo, ele tinha uma força física, que pegava uma porta de 5 toneladas, colocava nas costas e saía, só para zombar dos filisteus. E colocou lá em cima de uma montanha, para dar bastante trabalho para eles trazer de volta. É incrível. O mesmo Sansão matou leões, e um homem só com uma queixada seca ou fresca matou 1000 filisteus. São coisas incríveis. E eu fico pensando, quando 3 jovens foram jogados numa fornalha, e o fogo não queimou eles, queimou os guardas que estavam levando, mas eles não, porque eles se posicionaram pela palavra de Deus, porque eles não se curvaram às mentiras, eles não se curvaram àquilo que era mais fácil de fazer, eles não foram com a maioria das pessoas, com a maioria dos pagãos, com a maioria do seu povo judeu, da sua igreja. Eu fico pensando quantos sacerdotes naqueles dias do cativeiro de Babilônia se dobraram diante daquela estátua. Quantos sacerdotes, quantas irmãs velhinhas, quantos irmãos velhinhos, quantos jovens, quantas moças se dobraram diante daquela estátua de Nabucodonosor. Mas 3, não. Isso é um paradoxo. Quantos pastores, quantos velhinhos, quantas mocinhas têm se dobrado a corte de cabelo, a maquiagem, a redes sociais? Quantos jovens têm se dobrado a drogas? Quantos jovens têm se dobrado a futebol e colocado outros ídolos diante do nosso Deus? Quantos têm se dobrado e continuam vindo à igreja, continuam indo na ceia, continuam vivendo uma vida normal, mas estão dobrados diante de uma idolatria? É um paradoxo. Esses jovens virem à frente de 10, 11, 13 anos, é um paradoxo. É um paradoxo Deus da glória descer na fornalha e se parar por aqueles 3 jovens. Ele defende o que é seu. Ele é responsável pelo que é seu. É incrível, porém verdade. Nesse tempo da Babilônia, houve um outro paradoxo, e isso aconteceu com Daniel. O rei Nabucodonosor acorda de um sonho atribulado, e ele chama os seus sábios, astrólogos, os magos, os adivinhos, os sábios, e diz: vocês têm que me contar o significado deste sonho. Eles dizem: conte o sonho que nós vamos dizer o significado. Não, vocês vão me enrolar. Vocês têm que me contar o sonho e o significado. E quem pode fazer isso? E olha, se vocês não contar, todo sábio, astrólogo, mago e adivinho vai morrer agora. E Daniel disse: espera aí, senhor, deixa eu orar, eu não posso fazer isso, mas eu conheço um Deus que faz coisas incríveis, e que só fala a verdade, e que só tem a verdade para apresentar. E o rei Nabucodonosor creu num paradoxo. Mas Daniel passou a noite toda orando, buscando a Deus a interpretação daquilo, porque não era apenas dar a interpretação de um sonho, mas era contar o sonho. E Deus falou com Daniel. E no outro dia Daniel vem diante do rei e conta, o seu sonho. Vamos tomar aqui para não ficar só nas minhas palavras. Daniel 2, isso está. Ele diz assim: tu, ó rei, não precisa procurar, apenas ouça com atenção para não desconectar. Ele diz assim: tu, ó rei, estava vendo, eis aqui uma grande estátua. E essa estátua era grande, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e o seu
e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isto, e quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no esteio, e o vento as levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. No verso 44 diz: mas nos dias destes reis, o barro e o ferro, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Aleluia! Vamos recapitular um pouquinho. O rei teve um sonho, e Daniel conta o sonho para ele. Você contar o sonho de outra pessoa é incrível, e a pessoa que ouve sabe que é verdade, e por isso o rei sabia que a interpretação daquele sonho era a mais pura verdade. Incrível, porém verdade. E Daniel disse: a cabeça de ouro é o reino babilônico, é o teu reino, rei, e ele será tirado de ti. É uma má notícia, uma péssima notícia para um rei ouvir, mas ele creu porque era verdade. Será tirada de ti e vai ser dada aos medos persas, que era o peito e os braços de prata. Depois virá outro reino, que será o ventre e a coxa de cobre, que era o reino grego. Isso foi se cumprindo. As pernas de ferro, o reino romano. Os pés de ferro e barro, a Roma papal, e o sistema político que temos hoje, socialismo e capitalismo. E essas coisas não se misturam direito e sustentam estes reinos, essas culturas, que até os dias de hoje, no nosso meio, nós temos coisas babilônicas, romanas, gregas, persas, e por aí vai, ficou essas heranças. Mas o caso é que a religião e a política não se misturam. É frágil. O barro e o ferro não tem mistura, não tem liga. A base de todo o nosso sistema é fraca. Não digo do nosso sistema, mas do sistema do mundo, né? Dos reinos do mundo. Mas uma pedra, cortada sem mãos, que não vem de uma forma natural como nós vemos neste mundo, mas veio de uma forma sobrenatural, criado pelo poder da palavra de Deus. Assim como Adão foi criado neste mundo, o Deus da glória vem e manifesta a sua criação no ventre de Maria. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Na outra página, estou em Isaías 7, agora Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Principado quer dizer domínio, poder. Sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Calma, continuamos. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Em outras palavras, é garantido, porque o próprio Deus está cuidando disto.
A pergunta era: o que é o Evangelho? E começamos a responder melhor isto. O que era o Evangelho? A palavra Evangelho, irmãos, do original grego, é evangelion. E o significado dessa palavra, mais antigo, era a gorjeta dada para quem trazia uma boa notícia. Era a recompensa a quem trouxesse uma boa notícia. E depois, o Evangelho passou a ser entendido como a boa notícia, a novidade de que algo bom aconteceu. A boa notícia. E isso na Bíblia, então, significa hoje para nós a novidade, a boa notícia. E na Bíblia é a narração da vida de uma pessoa. E a vida desta pessoa, boa notícia que eu estou dando a vocês, é que uma virgem concebeu. Peraí, uma virgem concebeu, eu falei. Incrível. É incrível. Você já viu isso acontecer antes? Porém, verdade. Aleluia. Então nasce um menino lá em Belém, através da Virgem Maria. Eu sei que vocês sabem a história. E este menino era um rei. Agora, quando nós pensamos em rei, você pensa em ouro, castelo, em panos vermelhos, em tapetes bordados a ouro, em um grande trono. Quando você pensa em rei, você vai nas grandes cidades, onde há os castelos, principalmente naqueles dias, né? E 3 magos, a Bíblia diz. Eles viram a estrela, viram a palavra de Daniel, e eles vêm procurar o rei. E eles saem lá da Índia, e vêm andando de camelos, anos se passaram. E então eles vão no palácio. E a pergunta deles é, isso está em Mateus 2, verso 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde está o rei? Mas 2 anos atrás, quando eles viram a estrela, o rei estava nascendo numa manjedoura. Uma família pobre, Maria e José. E lá nasceu o rei. Os anjos vieram cantar, os pastores vieram e o adoraram. E depois esses reis magos entregam seus presentes, adoram a ele. Este é um rei que é adorado. Este é um rei que é amado. E o seu nascimento foi incrível. E a mais pura verdade. Pegue isso, nascimento. Então ele começa a crescer, e certamente Maria viu os grandes milagres acontecer na infância e juventude de Jesus, ao ponto que quando naquele casamento faltou vinho e precisava de vinho e só tinha água, e ela chama Jesus e diz: vocês obedecem ele que ele vai dar um jeito. Ela sabia já o que ele era capaz de fazer. E ele vai e transforma a água em vinho. Modo Deus, né? Ali começa o ministério de Jesus em seguida. Ele é batizado por João Batista, vai ao deserto. E lá no deserto, isso está em Mateus 4, a tentação. Eu estou recapitulando alguns pontos que o pastor Estevão pregou, né? Então só estou dando algumas arestas. E lá na tentação, ele fraco, ele cansado, e é quando o diabo vai te incomodar na sua fraqueza, nos momentos difíceis. E o diabo vem e começa a lhe trazer aquelas propostas, o pão, você sabe. Mas no verso 8, o diabo ele diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe:
tudo isto te darei se prostrando me adorares. Tudo isso te darei. O diabo podia dar esses reinos porque Adão deu para o diabo. Entregou o domínio. A palavra reino quer dizer isso, domínio, lugar ou esfera em que alguém ou algo domina, controla. E o diabo mostra os reinos do mundo e diz para Jesus: olha, eu te dou tudo isso aqui se tu me adorares. Agora eu te convido, irmãos, a entrar na mente de Jesus Cristo. E imaginar os reinos, a visão que o diabo estava mostrando para Jesus. Mas eu quero que você olhe para Jesus na mente dele. E eu quero que você veja o que Jesus está vendo agora, nesse instante. E ele começa a ver uma estátua, com a cabeça de ouro, os braços de prata, os ventres e a coxa de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E Jesus não dá explicação para Satanás, mas ele vê todos os reinos deste mundo. E Jesus olha para si mesmo e ele sabe que ele é o filho que nasceu da virgem, uma pedra cortada sem mãos, que foi arrancada, e que Deus, o dono aquilo, iria jogar nos pés daquela estátua, e tudo aquilo que o diabo estava oferecendo para Jesus se tornaria pó, seria esmiuçada, varrido pelo vento. Como Isaías disse, não sobrará nenhuma lembrança deste mundo que passou. Como o pastor Estevão disse, não haverá nenhum prédio, não haverá nenhuma estrada, nenhum monumento, nada sobrará destes reinos malditos de Satanás. Porque ele, o meu rei, é o poderoso conquistador. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aí vem então essa segunda parte, a vida dele, e o que ele fez na sua vida. Ele abdicou de tudo que ele tinha, ele abdicou de sua família, suas irmãs, seus irmãos estão te chamando, e ele diz: quem é minha mãe, minha irmã, meus irmãos? É aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele abdicou das riquezas que ele tinha ganhado daqueles reis magos. Não pense que era uma caixinha, um tantinho de ervas. Eram caravanas de camelo, carregadas de ouro. Ele abdicou daquilo ali. E ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. As raposas têm seus convios, mas vocês querem me seguir? Eu não tenho nada para oferecer dessas riquezas do mundo. Ele venceu o diabo. Ele venceu e subjugou toda enfermidade. Cada endemoniado que aparecia diante dele, ele só dizia: sai. Não houve nada que fosse difícil. Cego, aleijado, surdo, mudo, lunáticos, o que fosse. Ele foi vencendo cada enfermidade, cada problema, cada aflição, cada luta. Ele foi vencendo e vencendo e vencendo e vencendo. E ele tinha nele tanta autoridade, tanto poder, tanto de si, para dar, para manifestar, que ele deu isso aos seus discípulos. Quero Lucas 10, verso 9. Ele deu isso a eles. Ele diz assim para eles: vocês vão agora e preguem o evangelho. Curai os enfermos, que neles houver nas cidades, e diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E ele vai manifestando o reino.
o reino vai acontecendo. Ele vai mostrando o domínio de Deus. E ele vai revelando isto, subjugando enfermidades, vencendo demônios, trazendo paz, manifestando os cumprimentos da palavra, mostrando tudo aquilo que era verdade. A sua vida foi isto. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra de esquina. E lá em Efésios, vamos tomar aqui rapidamente, Efésios 2, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esta foi a vida dele, foi fazer isto. Agora, ele foi acusado de ser o que ele era. Acusaram ele de ser o rei dos judeus. João, no livro de João. E prenderam ele, e o levaram diante de Pilatos para julgá-lo. Eu estou agora contando a morte dele. Eu já contei o nascimento, a vida, agora a morte. Preste bem atenção. E na sua morte ele foi acusado de ser exatamente o que ele era. Pilatos, ele pergunta para Jesus assim, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe, ele pergunta assim, tu és o rei dos judeus? Veja a resposta de Jesus. Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? É uma decisão tua? Ou, em outras palavras, você está me reconhecendo? Ou é o que os outros falam? Quem diz ser o filho do homem? Uns dizem que é profeta, um diz que é isso, um diz que é aquilo outro, um diz que é alguém que ressuscitou. Mas de vocês? Quem diz que eu sou? Ali estava Jesus fazendo a mesma coisa novamente. Ele não respondeu, mas ele perguntou, é de ti mesmo isso? Ou é porque tu ouviu alguém falar? Você é crente de verdade? Ou é porque a mamãe é, ou o papai é? Ou é porque é legal vir na igreja? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação, os principais dos sacerdotes, entregaram-te a mim, e o que fizeste? E respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, mas agora, o meu reino não é daqui. Agora, o meu reino não é daqui. Aí disse, pois, Pilatos, logo tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Você é da verdade? E a verdade é um paradoxo. É incrível, porém, verdade. E aí, Pilatos responde, ele diz assim, e o que é a verdade? Sabe, o problema é que Pilatos não parou para ouvir a resposta. E Jesus não respondeu para ele. Jesus já havia nascido, vivido. E durante a sua vida, pregando a palavra, manifestando o reino, ele disse assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14 ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Pilatos estava diante da verdade, do único e verdadeiro rei.
Mas se você continuar lendo a frase, o capítulo, a fala de Pilatos, ele diz: dizendo isso, tornou com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém na Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. A verdade estava diante deles. A verdade estava diante de Pilatos. E o que ele quis fazer? Lavar suas mãos. Não se envolver com a verdade. Mas antes tomaram a Barrabás, que era um salteador, um assaltante. Preferiram a mentira. Sabe, este mundo é assim. Porque o rei deles é o pai da mentira. E tudo o que lhes faz é maquiar com mentira as coisas. Tudo o que ele faz é isto. Então, crucificaram a Jesus. E ele pagou um alto preço na cruz. Ele pagou o alto preço com seu sangue. Vou tomar 1 Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Ele morreu na cruz. E esta foi a sua morte. A pior morte que você possa imaginar. A pior pena de morte que existe. Vergonhoso e doloroso. Assim como o seu nascimento foi sobrenatural, a sua morte também foi sobrenatural. Veja, não mataram Jesus. Ele rendeu o seu espírito. Assim como Deus deu aquela vida, manifestou naquele corpo a sua vida e deu a nós, Ele deu a sua vida. Ele disse: todo o poder me é dado, eu tenho poder para dar minha vida e tomá-la de volta. E na cruz, quando ele sentiu todas as dores, e ele tomou todas as enfermidades sobre si, todas as dores de angústia, de depressão, de ansiedade, de medos, todo o mal que Satanás pôde existir neste mundo, ele foi pecando, todos os cânceres, todo tipo de enfermidade, todo tipo de mal, Ele tomou sobre si. E quando o diabo pensou que poderia matá-lo, Ele levou o diabo com ele. Você sabe, o poderoso conquistador, Ele desceu ao inferno. Ele tomou as almas que estavam em cativeiro, que estavam debaixo de um sangue de um substituto. E Ele toma as chaves da morte, as chaves do inferno. Esta é a morte dele. Não é alguém histórico que passou, mas ele tomou tudo aquilo que era ruim e subjugou. Agora, ele não era apenas um homem fraco, um homem magricelo. Ele não era apenas um homem no inferno, mas um que chegava da fila dos mortos. Ele era o Deus da glória. Se houve um erro que Satanás fez, foi permitir que ele chegasse à cruz. Se o diabo soubesse, ele nunca teria levado.
o Deus da glória, o Rei, agora estava no mundo dos mortos. Deixa eu te dizer, Ele mudou as regras do jogo. Eu fico imaginando, irmãos, o estrago que Ele fez lá embaixo. Pense, o Deus onipotente, quebrando tudo, botando por terra os demônios, subjugando a morte teve que se prostrar diante dele. O mais alto cargo do inferno, o maior poderio, a potestade, ou o príncipe do inferno teve que se dobrar e pôr seu rosto no chão. E ele disse: eu quero aqueles que estão debaixo do sangue de cordeiro. Eu vim buscar os meus que estão aqui embaixo, Abraão, Isaac, eu quero todos eles. Jó, onde está você, Jó? Vem cá. E ele pregou para as almas em cativeiro, aqueles que aceitaram ele lá, ele trouxe de volta consigo. E a Bíblia diz que os sepulcros deram seus mortos na sua ressurreição. E ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele sai para fora da tumba. Aleluia! Não existe nenhuma outra história de vida neste mundo como esta que eu estou lhes falando. Ninguém viveu esta vida. Ninguém. Mateus 28, no verso 1. Vamos ler para relatar bem e vocês entenderam o que eu quero dizer. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e se assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Como havia dito: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou. Que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente, apressadamente, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo. Evangelho é as boas novas. Anunciá-lo aos seus, é para você. E indo elas, fazer o quê? Viver o Evangelho. Indo elas, viver o Evangelho, eis que Jesus lhe sai ao encontro. Você já encontrou com ele? Você já começou a falar desta vida para alguém? Desta pessoa? Contar como ele nasceu, como ele viveu, como ele morreu, como ele ressuscitou? E de repente a sua presença se manifesta? Já aconteceu isso com vocês? Não está acontecendo agora? Não está acontecendo agora? E sabe o que elas fizeram? Ele disse para elas assim: eu vos saúdo, eu estou aqui. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Os reis magos saíram, viajaram 2 anos para vir adorar.
Nós levantamos hoje e viemos aqui para adorá-lo. O que você está fazendo desde que chegou aqui? Você está adorando. E Ele é Deus, e Deus é objeto de adoração. Ele é o Rei que é adorado, que é amado. Aleluia. Então Jesus disse: não tenhais, não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. O Evangelho produz isto. Você vê a Ele. Lá me verão. Lá me verão. Quando você manifesta isto, você o vê. Nós viemos à igreja, nós falamos dele, e Ele está aqui. Agora você precisa vê-lo. Você precisa vê-lo. E eu oro como Ele ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós o adoramos. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Um dia Jesus se encontra com Nicodemos, e conversando com Nicodemos, que era o mestre da lei, isso está em João 3, no verso 13, ele diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso muitos vêm na igreja e não veem nada, não percebem nada, ficam indiferentes. Chegam pecadores e saem pecadores. Estão diante dele e ainda perguntam: e o que é verdade? Mas não param para ouvir. E saem da igreja lavando as mãos, dizendo: eu vou continuar em cima do muro. Mas Ele está aqui. Quantos saíram hoje e nem olharam para o sol? Quantos ontem não viram a lua? Quantos ignoram? Ele está aqui. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isto é um paradoxo, é incrível, mas é verdade. Ele está aqui. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui. Evangelho não é apenas contar a boa nova, é a pessoa de Jesus aqui. É o reino manifestado, é o seu reino aqui. O rei saiu da glória. Ele deixou sua glória e Ele desceu a este mundo caído, falido, para manifestar, para tomar posse do que era seu, do que havia se perdido. Ele veio para isso. Aleluia. 1 Coríntios 2, verso 1 diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciar-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavra ou de sabedoria. Em outras palavras, não é blá blá blá, não é mentira, não é um evangelho florido, não é igreja preta, não é servir a Deus e viver no mundo com o coração para o diabo, e dizendo: Deus só quer o coração, Deus te quer por inteiro,
Não é blá blá blá. Porque nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E minha palavra e minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse apoiada em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia! Isto é manifestar o reino. Isto é trazer Jesus Cristo à cena, é chamá-lo, é trazer o sobrenatural para esta dimensão natural. E Ele é aquele que pode te curar, Ele é aquele que pode te abençoar, Ele é aquele que pode transformar a tua vida, Ele pode transformar água em vinho. E é como Maria, nós sabemos que Ele pode. Glória a Deus! Nós não ignoramos o que Ele faz. Nós temos visto os testemunhos. Nós temos visto pessoas serem curadas. Nós temos visto um profeta. Aleluia! Nós temos visto o Verbo que se fez carne. E a sua palavra está aqui. Oh Senhor Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Há uma guerra. Colossenses 1, no verso 13 diz: o qual nos tirou da potestade. A palavra potestade é aquele que impõe a sua vontade. É um rei que impõe a sua vontade. É um ditador. Ele te tirou, Ele me tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em que temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isto é incrível e é verdade. Graça, favor não merecido. É incrível e é verdade. Redenção, irmãos, é sair de, entrar em. É sair do poder da potestade, de um diabo ditador, que te obriga a fumar, a beber, a cometer pecados, a imoralidades, que te obriga a se vestir de uma maneira horrível e se achar bonita. Mas Ele te tira deste domínio e te coloca no reino do seu amor. Ele te tira das trevas e te coloca na sua maravilhosa luz. Ele tem o poder de, numa virada de chave, transformar tudo na sua vida. Ele tem o poder de agora sair e não ignorar mais as obras das suas mãos. E você perceber cores que você não via antes. Você perceber o sabor, o gosto de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Um perfume que emana neste lugar e que muitas pessoas nunca sentiram. De perceber um calor que não é natural. De perceber um toque. De perceber a sua coluna de fogo. De perceber um reino onde o diabo não te enxerga, como disse o pastor Estevam.
precisa dar um passo além desta cortina, além deste véu. Precisa aceitar o Evangelho. Se coloque de pé. Aleluia. Eu preciso dizer o que está no meu coração, irmãos. Eu convido vocês a fecharem os olhos e prestarem atenção. Eu estou finalizando, mas ainda tem muito o que falar. Mas eu gostaria que você fechasse os olhos e prestasse atenção. Eu atendi uma irmã uma vez, e ela tinha muitos anos de mensagem. Preste atenção nisso. Muitos anos de mensagem. E ela não havia aceitado Jesus. Quando eu ministro a alguém e eu percebo que o diabo não se importa, eu sei que essa pessoa ainda não está no reino. Então eu comecei a guiar ela a aceitar Jesus. Sabe, existe muito Jesus por aí. Muitos com estes nomes. Existe muitos Cristos e falsos Cristos. E se possível for, enganaria até os escolhidos. Então eu comecei a ensinar ela a receber, a aceitar esse Jesus Cristo que eu estou lhes falando. E eu comecei a pregar e a falar para ela o Evangelho. E se você desejar repetir essas palavras, é sempre bom. Mesmo que você já seja um cristão, mesmo que você já tenha aceitado Ele, vindo ao altar e chorado, e sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e se você não fez essas coisas ainda, aqui está a sua oportunidade de não ignorar a verdade, mas como aquelas Marias, abraçar seus pés e adorá-lo, porque quando você vive o Evangelho, você tem um novo nascimento, e quando você tem um novo nascimento, você o vê. E eu comecei a guiar a irmã a dizer assim: eu aceito. Você pode repetir comigo? Eu aceito a este Jesus Cristo. Vamos lá, o Evangelho que nasceu na manjedoura, através da Virgem Maria, em Belém. Nós estamos falando isso não para Jesus escutar, porque Ele já te conhece. Muito embora é bom falar isto, porque fica registrado no livro da vida, mas é para o diabo ouvir. Então, se há algum demônio aqui, escute bem o que vamos dizer. Eu aceito a Jesus Cristo, que nasceu na manjedoura, através da Virgem Maria, viveu uma vida limpa e santa, não cometeu nenhum pecado, manifestou o reino de Deus. Diga: eu aceito a este Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Bata no seu peito. Morreu na cruz por mim. Escute isso, Satanás. Eu aceito a este Jesus Cristo, que pagou um alto preço por mim. Eu aceito a este Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia.
eu aceito a Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora diga assim: eu rejeito a Satanás, ao poder das trevas. Eu te rejeito, enfermidade, pecado, vaidades, principados, potestades. Eu aceito essa pedra cortada sem mãos, a minha rocha. Pois também eu te digo que tu és Pedro, nós somos Pedros hoje, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a revelação de quem Ele é. Tu és o Rei dos Judeus? Tu dizes de ti mesmo, é porque alguém disse. Diga: eu estou dizendo de mim mesmo, eu aceito. Então as portas do inferno não prevalecerão contra você. E te darei as chaves do reino. Te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aleluia! É incrível, porém verdade. Preste atenção, fique na presença dele. Após sua morte, sepultamento e ressurreição, Paulo o encontrou no caminho de Damasco, e ele havia voltado àquela forma de pilar de fogo. Quase 2000 anos têm se passado desde então, e aqui está ele, não entre denominações, não entre os altamente polidos, estudantes do dia, mas um grupo de pobres e humildes. Um paradoxo. Um paradoxo, é incrível, porém verdade. Para aqueles que o amam, acreditam nele, milhares e em todo o mundo creem nele, para cumprir sua promessa de ambos, Velho e Novo Testamento. Isso é o que é, mas é um paradoxo. Foi um paradoxo quando Deus prometeu dar o reino para um pequeno rebanho. Em vez de uma grande organização de igreja, não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai aprouve dar-vos o reino. É um paradoxo, é um paradoxo. Será um real paradoxo um destes dias, quando Jesus vier e os mortos em Cristo ressuscitarem. O que é o mortal se tornar imortal, e o rapto da igreja vir. O Rei está aqui. O reino está manifestado. O domínio neste lugar, nessa esfera que Ele domina, controla. Basta você aceitar, sair das trevas para a luz. Sua coluna de fogo está bem aqui agora. Venha tocá-la.
ao altar tocá-la. Venha por sua cura, venha por sua salvação, venha por batismo do Espírito Santo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Venha. Venha e pegue. Se algo te impulsiona, não fique, venha. Venha de todo o coração. Venha por sua libertação. Venha por sua paz. Venha pelos seus filhos. Venha pelo seu esposo ou por sua esposa. Venha. Diga a Ele: Senhor, eu tenho te aceitado. Eu quero o teu Espírito Santo. Eu quero uma transformação de vida. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ver o reino. Irmãos, Jesus disse isso falando de João Batista. E ele diz: desde João Batista se faz violência contra o reino de Deus. O diabo faz de tudo para tomar seus filhos, para tomar sua atenção. Ele usa redes sociais, filmes, séries, novelas. Ele lança sua horda de satanismo sobre suas crianças. Ele se disfarça de religioso. Mas o meu rei venceu. E Ele te tira dessas trevas. Ele quebra essas cadeias. Ele destrói as maldições de Satanás. Ele é o poderoso conquistador. E Ele te batiza com fogo. Ele salva, apaga os teus pecados. Uma gota do sangue. Oh, precioso sangue de Jesus. Oh Jesus, o Senhor está aqui. Toca, meus irmãos. Passeie entre esses que estão sobre o altar, que eles possam sentir o manto das suas vestes passar sobre eles, que eles possam ter uma experiência incrível. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui. Eu oro por todos desta igreja. Eu oro por estes bandos, Pai. Eu oro por este lugar. Eu oro por estas almas. O reino do céu está aqui. A sétima dimensão está aqui. Derruba o inferno, Pai. Tira toda a incredulidade. Abra os olhos. Precisa de um certo esforço para tomar o reino do céu, porque se faz violência. O diabo faz violência, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E tudo que Ele requer de nós é um coração rendido, e que você o aceite. Fechem seus olhos, todos com os olhos fechados. Espíritos saem e procuram outros que estão com os olhos abertos.
Espíritos imundos, ordeno no nome de Jesus que saiam. A água limpa tem caído e lavado a meus irmãos. Agora ordeno que saiam. Espíritos imundos, saiam. Espírito de pornografia, saia, no nome do Senhor Jesus. Cai por terra, Satanás. Ordeno no nome de Jesus. Espírito de fracasso, de miséria, ordeno que saia, em nome de Jesus. Jezabelismo, sai. Deixe nossas jovens, saia, em nome de Jesus. Deixe esses jovens, saia, em nome de Jesus. Pelo poder e autoridade que me é dada, em nome de Jesus Cristo, ordeno, demônios, saiam. 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 Diga, você sai. Sai, em nome de Jesus, sai, te rejeito. Enfermidade, sai. Heranças espirituais, familiares, sai. Aleluia! Toca-os, batiza com teu Espírito Santo, dá o selo sobre a alma, proteja as crianças, guarda. Derrama a tua unção, Pai. Senhor, faça dos nossos corações o teu reino, o teu domínio. E onde quer que estes jovens andarem, onde quer que meus irmãos andarem, o reino esteja andando. Que os meus pés sejam teus pés, Senhor. Que as minhas mãos sejam tuas mãos, Senhor. Que os meus olhos sejam os teus olhos, Senhor. Nossa sombra manifeste o reino, que cada um de nós manifeste o teu reino em nossos lares, na escola, no trabalho, seja onde for, que essa coluna de fogo os acompanhe em todo momento, em todo tempo. É incrível e é verdadeiro, é a verdade. Conhecereis a verdade, e ela já te libertou. Eu preciso fazer mais uma coisa. Preciso te dizer para você pedir o que quiser. E Deus já me disse que você vai pedir pouco. Então eu tenho que te dizer para você pedir grande, bem grande, muito mais do que você imagina. Peça em abundância, qualquer coisa, Ele está aqui. E quando Ele está, algo bom acontece. Sempre, sempre algo bom acontece. Então Ele está aqui, além de fazer tudo o que Ele já fez por você, Ele está aqui para te abençoar de uma forma especial. Então peça algo grande, não peça coisa pequena. O Rei está aqui, Ele é onipotente, onisciente, e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você precisa. Peça algo bem grande, algo muito grande. Peça com tudo. Os músicos, peça também. Peça. Ele está aqui para abençoar você.
Pastor Albino, peça grande. Peça o maior, o mais precioso dom. Peça o Espírito Santo. Peça a sua perfeita vontade. Peça qualquer coisa, qualquer valor em dinheiro. Peça o que quiser. Peça material, peça o que quiser. Peça a sua cura, peça a cura para alguém. Peça a salvação para alguém. Oh Pai, viemos para te adorar. Estamos caminhando para a santa cidade para te adorar. Nossa vida é para te adorar. Prometa a Ele que você vai adorar com tudo que você tem, com tudo. Peça grande. Peça grande. Abra seus olhos. Olhe para mim. Olhem para o céu agora. Liga para nós, Senhor. Fala. Liga para mim isso aí, Senhor. Liga isso que eu pedi. Vocês concordam com o seu irmão? Vocês concordam comigo? Liga, Senhor, a libertação. Liga, Senhor, o novo coração. Liga esse Espírito Santo, Senhor. Diga, eu quero. Rei, diga, Rei, dá para mim. Diga comigo assim: o poder das trevas sobre minha casa, sobre minha família, sobre a igreja está desligado. Olha para cima. Desliga, Senhor. Em nome de Jesus. Diga comigo, eu concordo. Fiquem em pé. Todos fiquem em pé. Aqueles que podem, levante suas mãos. Faça assim. Olhe para mim. A linguagem corporal fala alto. Fala, não fala? A linguagem corporal fala alto. Feche as mãos agora assim, ó. Diga, é meu. Eu recebo. Sou livre. Sou salvo. Sou filho do rei. Sou noiva. Eu sei quem eu sou. Aleluia. Eu sei o que é o Evangelho. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está aqui. Ontem, hoje, eternamente. Ele é o meu Deus.